Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Amados, vamos à leitura da palavra de Deus, texto de Mateus 28, verso 18. Chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Só uma observação para quem diz que não tem trindade, isso aqui é o quê? E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja. Amém. Bom, amados, é a primeira observação que eu vou fazer aqui nessa noite, a pedido do meu Senhor, o que eu vou pregar é sobre isso. A invocação do poder de Deus, e eu queria aqui fazer uma recomendação a todos vocês, aqueles que estão mais interessados em estudar a palavra de Deus, estarem mais por dentro do que Jesus ensinou, né? E quando a gente tenta estudar o que Jesus ensinou, não quer dizer que nós estamos querendo entrar dentro da cabeça dele, do corpo dele, para descobrir até o que Deus não quer revelar. Quando nós nos dedicamos a estudo da palavra de Deus, nós estamos querendo explorar somente aquilo que foi revelado, não ir mais além daquilo que ele avisou, falou e determinou. Então eu queria fazer uma recomendação aos amados irmãos, que é o primeiro ponto que vou citar aqui. Tomem cuidado com a Bíblia que vocês compram para ler, e não esqueçam da importância, amém, da Bíblia original, pois já temos no mercado Bíblias que estão sendo vendidas com alterações, adições e até restrições daquilo que Jesus pregou, daquilo que foi falado legitimamente, tá? Temos recomendado aos amados irmãos aqui, eu não tenho vínculo nenhum com a Sociedade Bíblica Trinitariana, nenhum vínculo, só fiz um seminário com eles, de esclarecimento, de tradução, para poder me informar melhor sobre isso, mas recomendo os irmãos comprem a Bíblia deles, porque hoje no mercado é a única Bíblia recomendável que dê segurança de que o que você está lendo é a verdade. Porque o resto já está tudo contaminado por aí. E aproveitando o que eu estou dizendo para vocês, a palavra poder, ela não está nos verbos citados nos textos originais, seja no hebraico ou seja no grego. A palavra que aparece lá, a tradução recomendável é autoridade. Bom, qual a diferença da autoridade para a palavra poder, pastor? Que é o que nós vamos tratar hoje aqui. Poder é força. Autoridade, ela tem uma expressão elevada, porque quer dizer que quem tem autoridade está em um estado divino. Ele é Deus. E detém para si o poder a fim de que ninguém tenha o que ele tem. Melhor dizendo, poder todo mundo pode ter o seu, mas autoridade, segundo a fé, quem a detém é Jesus Cristo, o Salvador e mediador dessa salvação para esta igreja. Determinando que por intermédio do seu nome, ele dá licença, autoridade, para representar ou então realizar obras que são exclusivas de Deus. Então uma palavrinha só, se muda, tem também mudança de significado. Então quando a igreja ela ora, quando ela busca a presença do Senhor, Deus derrama autoridade sobre ela, não poder. Amém?
Porque a autoridade que ele está enviando sobre a igreja, o diabo não tira, a sociedade não tira, o homem não furta, nada leva, porque ela tem licença. Porque ela pertence a Deus, não é extraído dos homens, não foi transferido a nós por intermédio de homens, pois tem uma natureza divina. Realiza a obra de Deus, realiza a sua vontade. Uma coisa importante, por isso que um pastor não pode acreditar que tudo que ele ora e pede para Jesus, ou em nome de Jesus Cristo, vai acontecer. Por quê? Porque a autoridade, ou seja, o poder de Deus está relacionado à sua vontade. Se ele quer fazer, ele faz. Se ele não quer fazer, ele não faz. Eu tenho dito isso para vocês. Meu Senhor, quando ele estava prestes a morrer, ele foi ali de joelhos e pediu a Deus 3 vezes, ao Pai Celestial, 3 vezes a mesma coisa, e ele não respondeu. E o que ele pediu? Seja feita a tua vontade. Se não é possível que se passe esse cálice, eu vou beber, porque esta é a tua vontade. Querendo ou não, aquela oração é uma lição para nós que estamos aqui. Que Deus não derrama poder sobre a igreja para que isso sirva de instrumento meu e teu para nós fazermos o que queremos fazer. Tudo que Deus dispensa do céu pela vitória do seu Filho na cruz, tem um fato, uma aliança, um compromisso em realizar primeiro o que Deus quer. Por isso que nós estamos tão limitados à vontade dEle. Há muita graça derramada dentro da igreja, por intermédio dos crentes estarem aqui invocando o santo nome de Jesus. Mas não quer dizer que pelo fato de tudo isso ter sido dispensado sobre nós, nós vamos pegar tudo isso para fazer isso ser dirigido da maneira como nós queremos. Servir a Cristo é servir a vontade dEle. Você ser um crente é você estar à disposição dEle para que Ele faça, ou então te peça a fazer alguma coisa que Ele quer. Então não se iluda. Em 22 anos de pastor na minha vida, e outros tantos que eu estou dentro da igreja desde criança, eu nunca vi Deus realizar tudo o que eu pedi e orei. E sinceramente não estou desmotivando a fé de ninguém aqui. Só toma cuidado para não virar bode expiatório de canalha dentro da igreja que quer explorar a tua fé, arrancar teu dinheiro, para ficar querendo, ficar ensinando para a igreja que ele tem poderes, habilidades, que ele recebeu do céu por ser apóstolo, que agora dá o direito dele até pedir a Deus o que Deus não quer fazer. Ou nós temos um Deus aqui, ou nós não temos um Deus aqui. E se Deus tem vontade, Ele tem caráter, então filho, você não vai atropelar Ele. Se Deus tem vontade, Ele tem caráter, se a autoridade está nas suas mãos, quer dizer o seguinte, que nem o pastor, nem o líder, seja bispo, apóstolo, qual título ele tiver, ele tem poder sobre a igreja. Ele tem autoridade sobre ela, mais do que Cristo, mais do que Deus, duvido. Ó pastor, estende a tua mão, ora sobre essa pessoa e declara que se o Senhor orar, Deus vai ouvir. Eu não sei de onde você tirou isso. Se você tem esse conceito, você está errado. Porque até o meu Senhor, para aquele que Ele sarava, curava, libertava, Ele dizia, vai, porque a tua fé te salvou. Você creu, confiou, recebeu a minha palavra e agora, isso é resultado daquilo que você, pelo coração, admitiu em Cristo. Até o meu Senhor precisava que as pessoas crescem nele para realizar o que ele realizava lá. Não mudou. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Então esse texto ele é a realidade do que nós lemos. Há uma autoridade sobre a igreja. Eu já vou entrar nesse ponto. E que igreja, e que crente, que tipo de gente, né? Mas ele é a autoridade máxima. Ele é a fonte da autoridade. Nós temos força, nós temos certos poderes, mas não temos competência de passar por cima daquilo que ele determinou. É muito diferente. Eu recebi o poder de ser pastor, obtive uma licença de Cristo para poder ministrar como eu estou aqui agora, mas eu não tenho
autoridade para passar por cima do que ele instruiu, do que ele determinou, do que ele, na verdade, organizou. E as ideias estão aí. Com base nisso eu falo. Então não me vem com essa história de que cada um pode admitir o estilo que quer ser como cristão, porque isso é inadmissível. Todos somos batizados numa mesma fé, todos somos batizados em um mesmo nome chamado Jesus Cristo. Então não pode haver diferenças. Diferença que eu digo é estilos de fé. Todos temos que ser o que Jesus determinou, o que Ele nos pediu, porque Ele é a autoridade máxima. Todas as coisas são feitas para a glória dEle. Todas as coisas são feitas porque Ele existe. Todas as coisas aqui são realizadas e operadas porque Ele nos comprou, Ele nos deu a licença, Ele nos deu essa condição, Ele nos resgatou por intermédio da sua obra. E nos colocou como em condição de nova criatura neste mundo, para fazermos coisas em nome dEle, que estão direcionadas à sua vontade. Enfim, tudo que o crente faz, tudo que a igreja realiza em seu nome, faz porque Ele pediu. E porque isso o agrada. E está em conformidade com aquilo que Ele ensinou. Amém? Então Ele diz no versículo que nós lemos aqui: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então tira a chave de Pedro, tira a chave de Paulo, tira a chave de todo mundo aí. A chave da igreja é dele. Se você quer dar uma igreja para Pedro, isso é um problema teu. Amém? Mas a igreja é de Cristo, não é de ninguém. E vou dizer, a maior relíquia da igreja é a fé. A maior relíquia da igreja é o sentimento que ela se firma, cultiva por Cristo. Nós não temos símbolos nem imagens aqui, porque não precisamos dessas porcarias. Temos a fé. E a chave do reino é Cristo, é a fé. Porque Ele é a autoridade máxima de tudo aquilo que nós, inclusive, vamos realizar aqui hoje, nessa noite. Por isso, fica tranquilo, o diabo não tem poder contra isso. Fique tranquilo que aqueles que te odeiam também não têm poder de tirar da mão dele o que é dele. Fique tranquilo, porque quando Ele desceu aqui na terra para morrer pelos pecadores, para ressurgir dos mortos e subir à destra de Deus, era para dar à igreja essa segurança de que não há nada neste mundo, seja na terra ou no céu ou debaixo da terra, que tire das suas mãos o que é dele, inclusive a sua igreja, a sua obra e as suas ovelhas. Fica tranquilo, amado irmão, que pode juntar uma multidão lá fora contra os desígnios de Deus na tua vida, mas se você estiver crente, certo, firme, direcionado a servir a Cristo, ninguém, nada neste mundo te separa dele e te colocará distante disso. Honras e glórias ao nosso Senhor, que deu à sua igreja uma autoridade que não é humana, que não é carnal, que não é deste mundo, que não é política. Nos deu uma autoridade que é celestial. Uma igreja que não precisa de magistrados, que não precisa de intelectuais carimbados, que não precisa de diademas. Ela é limpa dessas porcarias que o mundo tanto valoriza. O poder que está dentro da igreja, amém? Se o homem enxergar, vem em formato de fumaça. Não de armas, nem de tanques, nem de dinheiro, nem de grana, nem de prestígio, nem de partidos. Por isso que muitos homens, quando querem subir de escalão, não entram em igrejas como essa daqui, porque aqui eles não vão alavancar a carreira. Vão ser obrigados a fazer o nome de Jesus ser conhecido. Amém, Jesus, cenáculo a fé. Amém, Senhor. A autoridade pertence a Ele, e Ele delega, Ele dá a quem Ele quer. Ele capacita, Ele purifica, Ele prepara, Ele dá à igreja a estrutura que ela precisa, e Ele tem tudo que a igreja precisa. É nisso que nós cremos aqui. Se Deus nos designa a fazer alguma coisa por Ele, e é do seu agrado, então Ele vai ser capaz de fazer com que essas obras se realizem. Por mais fracos, impossibilitados, por menor que seja a sua inteligência, Ele será capaz e poderoso para pôr em prática a sua obra neste mundo, até quando os homens não querem.
É bom dizer isso para você. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, quando foi determinada a vitória e o triunfo da cruz, não foi exigido mais da igreja dele na terra patentes, crachás, nomeações. Porque quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja na sua ressurreição e no triunfo da cruz, foi do agrado do Pai que todos aqueles que fossem crentes fossem cheios daquilo que os profetas também foram na antiga aliança, do seu poder, do seu caráter, do seu sentimento, do seu coração. Independentemente se são obreiros, presbíteros, diáconos, bispos, apóstolos, toda a igreja seria equipada pelo Espírito Santo a exercer tarefas e funções da parte de Deus que os homens até se confundem quando são realizadas. Há um poder aqui sobre esta igreja que o mundo não tem cabeça nem coração para compreender, nem para entender, nem para discernir. Mas Deus disponibilizou aqueles que são crentes a serem cheios dele e desse poder, para que possam ver as maravilhas que Deus faz, para que possam ver e testemunhar que aquele que morreu ressurgiu e está vivo para todos sempre. Para aqueles que são crentes saberem que não há barreiras neste mundo e nem no mundo futuro, se Deus permitir, que possam emperrar, que possam impedir a obra que Deus quer fazer. Isso serve na tua vida, que ultimamente anda prostrado, ajoelhado, rendido às pressões, descrente, tímido, retraído, porque não crê que Deus pode fazer isso. E você peca contra o Senhor todas as vezes que Ele te chama para o ministério fortalecido, para o ministério mais consagrado e mais espiritual, a fim de que as suas obras sejam feitas e realizadas entre nós. Nós precisamos confiar nisso, naquele que tem toda a autoridade, naquele a qual o Pai deu sobre ele um nome que está acima de todos. De que nós estamos professando aqui um filho de Maria, ou um filho de José, ou daquela padroeira suja que está lá em Roma, estátua de homens, mas um Cristo cuja sua obra é isenta de erros, infalível, porque prova quem é. Um nome que para a gente processar, nossa boca tem que estar limpa. Um nome que para que a gente o invoque, nosso coração tem que estar crente e convertido. E se há rumores por aí, de que pastores estão pagando por milagres e possessões para fazer show dentro das igrejas, antes que viesse toda essa sujeira, Ele fez tudo isso primeiro do que eles, para nos firmar que há um meio, há uma forma de Deus manifestar o poder, e nós precisamos saber como. Não é porque eles estão sujando agora, não é porque eles estão desmoralizando o movimento legítimo pentecostal, fazendo absurdos e cometendo loucuras para ganhar dinheiro, que eu vou desacreditar o poder de Deus, que eu vou passar a viver da fé em Cristo somente por aquilo que está na minha mente, no meu subconsciente. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque eu não sei como sobreviveria a isso, crendo no Jesus que eu só leio, que eu só estudo, mas não o vejo. A letra mata, mas quem vivifica é o Espírito Santo. E nós cremos que a palavra ela tem poder dentro da igreja, porque cada vez que falamos ela, ou alguma coisa que ela nos ensina, Jesus vai lá e assina embaixo. E decreta que aquilo é dele e vai se realizar mesmo que o diabo não queira. Por isso, porque somos crentes no poder de Cristo, crentes na sua autoridade, crentes em que Ele está na igreja fiel,
Para nós a macumba, a feitiçaria, o mal olhado, as maldições, todos esses inimigos que são impostos e levantados contra nós, e a fé não tem significância nenhuma, porque Jesus é maior do que eles, para dizer o que vai acontecer aqui neste lugar, o que vai acontecer na minha e na tua vida. Ele é maior do que todos que estão lá fora agora, dizendo o contrário. Ele é aquele que pode dizer a você o que será, o que virá depois desse dia. Por isso seja crente, amigo, porque sem essa fé você não vai a lugar nenhum. Abre o texto da palavra de Deus em Mateus 24, versículo 49. Agora a gente entra na questão de que benefícios a salvação nos traz em Cristo que nós podemos viver. E aí, o primeiro texto que eu receito aos amados irmãos, pode ler em voz alta. Pode ler em voz alta, irmãos. Pode ler em voz alta. Vamos lá. Mateus 24, 49. Em voz alta, irmãos. Vai no versículo abaixo agora. Amém? E se os amados lerem os outros versículos, vocês vão ver que o Senhor está tratando sobre o quê? O que é dele, ele deu para alguém. E deu para quem? A igreja dele. Então não há pecado nenhum. A igreja nesse momento querer buscar de Cristo as condições necessárias e precisas para poder não só ser crente, como realizar aquilo que também ele nos pede. Nós entendemos o seguinte, irmãos: o vazio tem que ser preenchido. E preenchido do quê? Essa é a questão. Nós estamos aqui nesse culto hoje, um exemplo, para nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos de Cristo. E ser repleto de Jesus é ser repleto do poder. E há uma promessa aqui que eu vou citar algumas, por favor. Abra o texto de Romanos 1,16. Há inúmeras promessas aqui que o pastor eu vou citar e você, por favor, entenda. Elas estão escritas e determinadas aqui para a igreja buscar. São promessas que estão na obra da salvação do nosso Senhor. E nós podemos ir em busca. Isso não é materialismo, isso não é ostentação, isso não é ambição, isso é propósito. Eu não estou querendo o poder de Cristo para levantar um reino para mim. O Senhor está me dando o poder e a autoridade dele, porque ele sabe que a igreja precisa disso. Então, o primeiro texto que o pastor eu vou citar, fica em Romanos 1,16, eu chego lá. Romanos 13, verso 1 ao verso 3. A palavra também diz que a autoridade detona sobre a igreja na terra. Ela é confiada à igreja para viver as coisas da vida, realizar as coisas de Deus aonde ela habita, aonde ela está. Paulo fala isso lá em Colossenses 1,16. A autoridade pela qual foi conferida por Cristo à igreja também está sobre os espíritos imundos, sobre o mundo espiritual, sobre as coisas que são invisíveis, até aquelas que nós não podemos ver. Mas Deus também deu à igreja a autoridade para que este mundo também seja controlado pela sua oração, pela sua santificação, pela sua pregação, pelo seu testemunho. Por favor, não caia nessa ideia e nessa besteira de que o diabo ele pode fazer o que ele quer, de que ele tem autoridade para realizar o que ele quer. O diabo não tem nada, irmãos. A única coisa que ele pode ter hoje aqui é a tua permissão para ele poder ser quem ele quer ser, porque se nós tirarmos isso dele e dermos a Cristo, o diabo não pode mais nada, sem que Deus permita, e sem que nós também, pessoalmente, concebemos a ele esse direito.
Por que o pastor está dizendo isso a vocês? Porque a preocupação maior das pessoas que entram dentro da igreja hoje e o que chama mais a atenção são essas manifestações demoníacas que são contadas e relatadas por pessoas, chama atenção, desperta interesse, mas não é uma realidade que assusta nem preocupa a igreja fiel. Nós cremos que a morte do nosso Senhor e a sua vitória e ressurreição nos garantiu uma fase com a fé que nós não temos que se preocupar com o diabo agora, mas em não cair da fé, em sermos obedientes ao Senhor, porque esta autoridade que o Senhor deu à igreja para viver uma vida repleta de graça com Deus entre os homens, Ele também deu autoridade a ela para que o mundo espiritual não atrapalhe ela, não a impeça. Eles estão nos cemitérios fazendo trabalhos para as entidades, nós estamos invocando o nome daquele que pode todas as coisas. E você tem que saber de que lado você vai ficar, filho. Porque vindo para Cristo para querer quebrar maldição, vindo para Jesus para querer quebrar macumba, vindo para Jesus para querer quebrar inveja, e achar que essas coisas estão tendo domínio sobre você, mostra que você não é crente. A solução da igreja está aos pés de Cristo, em Ele se dobrar, invocar, buscar e obedecer a esse Senhor. Ele é a fonte disso. Não perca o teu tempo com essas superstições. Não perca o teu tempo para ficar lá, envolvido com uma mesa redonda e mais 10 com você, para ver o copo andar. E trazer descrições da tua vida. É óbvio que o diabo tem conhecimento histórico e pessoal de cada um de nós aqui, mas não tem licença, não tem direito nenhum no que vai ser, no que será, na minha e na tua decisão, porque a autoridade pertence a Cristo e Ele nos deu o direito de decidirmos, ou capeta, ou Satanás. Eu estou invocando aquele que venceu a morte, dá licença aí. Estou invocando aquele que tem o poder e a ressurreição, dá licença aí. Estou invocando o nome do Deus vivo. E para esse culto aqui não tem espaço para você não. Se você pensava que nós vamos falar de você aqui hoje, você perdeu o teu culto. Se você acha que nós vamos começar a dar nome para a entidade, como acontece muito nas igrejas, e chama a entidade 1, chama a entidade 2, e chama a entidade 3, sinceramente, vá logo direto no assunto, sai Satanás em nome de Jesus, porque qualquer um deles lá é Satanás. Então, seja mais objetivo aí, sai Satanás. Porque o nome que eu estou invocando aqui não é uma placa, não é um qualquer nome, não é uma instituição, é aquele que morreu e venceu e triunfou para dar à igreja passos, caminhada que ultrapassam a perspectiva e a expectativa do homem, até da sua inteligência, para realizar coisas que o dinheiro, o poder deste mundo não realizaria. E nós estamos vivendo esta dispensação, estamos vivendo esta graça. O Senhor morreu e ressurgiu dos mortos para dar à igreja esse certificado, que até nas suas provações Deus opera maravilhas sobre ela, que até os homens duvidam. Lá no texto de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3, ele também deu, por intermédio do que fora conferido por ele, dons à sua amada igreja. Efésios capítulo 3, 16, ele diz que também deu força por intermédio dos apóstolos, e está nessa pregação. Em Atos 2, 22, também deu por intermédio da sua autoridade ações que são poderosas. Em Romanos 7, 38 também diz que deu por intermédio da sua autoridade no céu e na terra a sua amada igreja um espírito fortalecido. Leia Romanos capítulo 1, versículo 16, em voz alta. Vai, cenáculo, pelo amor de Deus.
Lê 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, é o mesmo texto, mas lê. Eu amo essa palavra. Eu amo, meu Senhor, a autoridade que está imposta sobre a sua igreja, que foi doada, transmitida da sua obra para nós. Realiza qualquer coisa se for da sua vontade, Senhor. Mas tem um segredinho aí que você vai ler agora de novo. 1 Coríntios 1, 18, pode ler. Eu vou fazer uma perguntinha para você aqui agora. Nós conhecemos primeiro a autoridade ou Jesus? Né? Esse povão que está aqui agora aqui, você se interessou ou conheceu primeiro, né, a ideia de realizar coisas impossíveis, que está, né, na fé, ou conheceu primeiro essa noção de que Jesus morreu por você, e Ele pode te perdoar dos pecados, se você se converter Ele pode até te salvar. Para Paulo, não há autoridade sem conhecimento da palavra. Não há autoridade de Cristo para uma igreja que não conhece nada da palavra. A autoridade é fruto desse conhecimento. Vem do Evangelho, vem da verdade de Jesus. Como é que nós vamos usufruir dessa salvação que o Senhor pagou por nós na cruz do Calvário, se nós não sabemos fazer coisas que Ele gosta de? Coisas que são do seu agrado. É óbvio. Por quê? Porque a partir do momento em que eu não tiver vínculo nenhum de preparo, de consciência do que devo fazer, do que a fé manda, impõe da parte de Cristo, a autoridade passa a estar sendo transferida por mão de homens. Amém? Mas se eu creio em Jesus e creio nessa pregação, o que Paulo está dizendo? Aí é que está o poder de Deus. Nós invocamos e clamamos o nome que nós conhecemos, que cremos, que aprendemos, que somos testemunhas. Se você disser, pastor, o que o senhor não acredita mais? Numa ordenação ministerial imposta pela igreja aí por homens ou aquela que é feita por Jesus Cristo? Você pode me responder? Mas quando o Senhor me ordenou, ninguém estava lá. Qual é a ordenação ministerial que o povo mais acredita e dá mais credibilidade? Aquela que é feita pela instituição. Mas se eu disser para você que o Senhor me concedeu a permissão de exercer essa função como pastor da igreja dele, conservo, né? Que título de pastor é dele, mas conservo, pastor. Você vai me dar credibilidade? As pessoas se prendem muito com essa questão de transferência e transmissão de poder de homem para homem. Se eu disser para você que eu sou bacharel em teologia, você vai dizer, nossa, então há um certificado aí, né, pastor? Mas se eu disser para você que eu vou pregar Jesus hoje aqui com base nas experiências que eu obtive na minha vida, que eu desvencilhei, que o Senhor compartilhou comigo, que Ele me ensinou, eu vou ser diminuído por isso. Se eu disser que eu não tenho o primeiro grau completo, que eu sou um semi-analfabeto, me impede de eu realizar a obra dele e de pregar a sua palavra, perde o prestígio, a credibilidade. Você está falando não para mim, porque você não quer me ferir e machucar, até porque eu não sou semi-analfabeto. Mas talvez você esteja falando assim, não, pastor, é verdade, é tudo isso. Mas não é bem assim, não é assim como as pessoas levam, não. Elas gostam da pessoa mais inteligente, não a mais espiritual. Sempre foi assim. As pessoas vão em busca disso, das palavras mais certas, corrigidas, mais convincentes, não da palavra pura, que revela puramente o que Deus quer falar, que é mais bíblica, né? Por que o pastor está dizendo isso? Porque o Senhor, Paulo mesmo determinou, nós cremos na palavra de Deus porque ela é o poder. Nós cremos na palavra do Senhor porque é a palavra que está na boca dele agora. Nós estamos pregando a palavra dele agora porque cremos que por intermédio desta pregação, desse ensinamento, ele vai operar aqui nesta noite. Se você receber e dizer, é isso que eu quero. A licença que eu busco agora não é concedida por homens. Não quero licença de homens, não quero esse direito por intermédio de competências humanas, eu quero essa licença,
essa autoridade que vem de Cristo, que vem desse Senhor, que morreu por mim, que ressurgiu dos mortos, que assinalou um novo céu, uma nova terra, e um reino de justiça para o salvo. Quero esse Jesus que me amou. Então fica tranquilo, porque Ele não vai pedir diploma para você quando você vier para o discipulado. Ele não vai exigir de você a inteligência. Ele só vai querer que você creia e obedeça o que Ele fala. Porque a hora que Ele começar a falar, a ensinar, a disciplinar, a discipular a você, a igreja no seu contexto geral, e você crer, e você abrir o teu coração, e você dizer amém, Senhor, é isso que eu creio, é isso que eu quero. Aí o Espírito Santo vai dizer, assim mesmo no céu, eu vou pegar esse cara e vou equipar ele inteirinho, porque ele demonstrou que está querendo viver esta fé de maneira verdadeira, viver esta fé de maneira gloriosa. Eu vou dar sobre ele os planos dessa salvação, as promessas desse reino, vou dar acesso a ele, a abertura do reino para ele, poder se encher desta glória, desta unção celestial, porque quando o Senhor fala, ele crê e obedece, e o céu precisa disso de você. O céu precisa disso de você, meu irmão, porque a fé vem pelo ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. E se existe uma coisa clara e evidente no Evangelho, Jesus não é para aquele que não crê. Então há um interesse em relacionar a autoridade concedida de Jesus à igreja com a crença. Porque a autoridade e outras coisas que o Espírito Santo de Deus realiza na vida, no homem, na terra, não é um veículo que eu e você podemos dirigir para onde a gente quer. Se o Espírito Santo soprou em Atos 2, aquele vento não é de ventilador. Saiu da boca de Deus e direcionado somente para quem Ele queria. Então, por favor, se você está querendo alavancar com Jesus uma vida fiel, se você quer ver o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida quando você invoca, ame e respeite o Evangelho. Incorpore aquilo. Coma. Coma e coma tudo. Porque esta autoridade que o Senhor nos prometeu pela sua obra impecável, ela não vai descer do céu para o indivíduo, para a igreja, se o Senhor não perceber ou então não confirmar que existe sentimento dentro do nosso coração. O sentimento da fé. De um povo que não tem problemas com o Evangelho, não tem problemas com a doutrina, não tem problemas em o Evangelho dizer para ele, filho, você está casado pela segunda vez? Estou. Você quer se salvar? Quero. Então regulariza essa tua vida aí e pé na estrada que o Senhor vai honrar a tua caminhada e vai te dar respostas. Gente que não tem problema para se consertar, para se adaptar, para se aprimorar, para aprender. Gente que está aberta para receber o que é de Cristo. Poder do Espírito Santo na vida da igreja, na vida desse homem. Para quê? Se ele não quer desenvolver e praticar as coisas que o Senhor manda. Para que poder do Espírito Santo? Para ir lá gravar um CD e um DVD de música para entregar para a Globo e consagrar? É o movimento evangélico hoje. Para que poder do Espírito Santo? Para você ir lá e montar um partido dos evangélicos dentro do cenário político corrupto desse país. Poder do Espírito Santo para quê? Para roubar? Para mentir? Para fraudar o evangelho? Não pregar contra o pecado? Não exortar aqueles que estão desviados? Poder do Espírito Santo para quê? Para sair na Veja? Na Isto É? Para tomar cachaça? Para fumar cigarro, para prostituir, e ser invisível quando não paga as contas. Já viu o homem invisível? Senhor, quando eu sair pela porta, não deixe os credores saber. Sai de peruca, sai de óculos escuros, sai disfarçado. Porque os caras que ficam enchendo o saco dele pelo telefone, paga essa conta. Ele quer poder do Espírito Santo para não ser identificado na rua e ser cobrado. Até na vendinha do Zé. Para ele comprar 1 litro de leite
e não tem que pagar as contas. Ele fala: Senhor, na hora que eu entrar lá, segue esse homem para que ele não reconheça. É assim ou não é? Pelo amor de Deus, irmãos. Se o Senhor é tão preocupado em nos instruir a nível de onde estão as suas promessas e quem é este povo que usufrui desse direito, nós não temos que também saber disso? O poder de Deus, a autoridade dele não cai em qualquer lugar não, meu irmão. Eu acho mais do que na hora você saber disso aí. Porque essa coisa de vir: pastor, ora por mim, pastor, pede por mim, pastor, estenda a tua mão sobre a minha cabeça, que eu sei que Deus vai responder se o Senhor pedir. Isso, irmãos, é era medieval. Essa burrice já foi superada. Eu acreditava pelo menos que já tinha sido superada. Espera em Cristo, que a fonte de tudo seja Ele na tua vida. E você passa a se preocupar, principalmente no momento em que Ele está ministrando na igreja dele como Ele está agora. E leve em consideração de que tudo que Ele fala, se você não recebe, não crê e não vive, você já está cortado dos privilégios da sua salvação. Há duas formas dessa autoridade operar. A primeira delas, Mateus 16, 19, aliás, João capítulo 1, verso 12. Pode ler em voz alta para o pastor, por favor. Pode ir lá, vai lá. Fala em voz alta de novo esse texto. Agora lê o texto de baixo e veja aí a característica deles. Lê o texto. Amém. Ora, essa não é qualquer um. Me dá o poder de filho. Você está querendo dizer o quê? Me dá o poder de filho, que é o que o sertanejo lá evangélico canta. Espera aí, filho, vamos melhorar essa parada aí de consciência. Jesus, Ele quer te dar o poder de filho, mas Ele precisa saber se você se regenerou. Uma diferença, Ele veio levantar uma nova ordem de uma igreja redimida, e Ele precisa saber se você é um cara convertido, nascido do Espírito. Porque por ser filhinho de papai e mamãe aqui na igreja, isso daí não adianta nada. Carne e sangue aqui é Adão, é Eva, é natureza. Mas nascido de Cristo, do Espírito, é gente nascida de uma experiência regeneradora que Ele promoveu. É a este povo, gente regenerada por Cristo, que Deus concedeu a estes convertidos a autoridade e o poder de que eles sejam reconhecidos por Deus como filhos seus. Um reino que fica aberto para este povo 24 horas por dia, porque são crentes, são primícias, são sacerdotes fiéis, povo adquirido pelo sangue de Cristo. Não são normais, não são daqui. E é este povo que Deus concedeu o privilégio da salvação, de poder orar, invocar o seu santo nome, e o céu responder sobre ele. Não porque ele é consagrado, não porque ele é santo, não porque ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites, mas porque ele é crente em Jesus, e a sagrada palavra que Jesus prega está nele. Ele não é um ouvinte, ele é um discípulo. Ele não é um telespectador, como muitos são dentro da igreja. Ele é um discípulo. O poder e a autoridade de Cristo determina que o reino de Deus esteja aberto para sentir até quando a igreja está triste, para ela obter informações até mesmo quando ela geme, ela sofre
ela se lamenta, ela se esgota, ela está sem forças, travada porque não tem alternativas, impedida porque chegou no seu limite. E o reino de Deus, aonde está o nosso Senhor, determina que todas as experiências da vida da igreja sejam levadas ao seu conhecimento, porque Ele não quer que a igreja deixe de fazer os seus propósitos e realizar os seus planos, porque alguém aqui não tem condição. Ele morreu para que você tenha, Ele sofreu para que você vença, Ele sofreu para que você tenha acesso às palavras inefáveis que saem da boca de Deus. Ele sofreu e morreu para que você não adoeça, para que você não fique na miséria, na falência, seja material e até espiritual. Mas para que você tenha condições de continuar e terminar aquilo que você prometeu para Ele, sem rupturas, sem impedimentos. Mas talvez você não creia nisso que eu estou te pregando aqui agora. Não porque você não quer crer, mas porque você sabe que você não está limpo e não é crente. Então, passou a dar entendimento e transmitir de maneira indireta que as coisas que não estão dando certo na tua vida é porque Deus não trabalhou bem, é porque Deus não as honrou. O fogo não desceu sobre o sacrifício, como o Universal gosta muito de se inspirar no tabernáculo. Porque ele devia estar dormindo nessa hora, descansando, cochilando. E não deve ter atendido a você, porque você não gritou alto, como eu estou gritando aqui. Mas não estou gritando para Deus, estou gritando para você. Sabe, alguma coisa não deu certo na minha vida, e eu não tenho resposta. Você não, mas eu tenho. A Bíblia tem. Você não está no lugar certo. Você não está com as pessoas certas. Você não é quem Deus quer que você seja. Não há os elementos que agradam a Ele na tua vida. Você não tem uma vida que agrade Ele, mas quer receber dEle o que Ele tem para te dar. O poder de Deus, a sua autoridade, se manifesta entre aqueles cujo Ele tem confiança e conhecimento total de que são crentes. Então, por favor, a igreja que você está orando não vai dar sentido para que Deus opere, porque ela é feita de ouro e prata. Não são estas coisas simbólicas e materialistas que seduzem e incentivem Deus a fazer o que Ele quer fazer. Não são roupas e trajes que vão dar a Ele sentido de manifestar o poder e a autoridade dEle aqui nessa noite e te ajudar aqui no que você precisa. Mas saber se você é um crente, saber se as tuas estruturas estão redimidas e purificadas pelo seu sangue, saber que a sua mente, o seu pensamento é dEle, saber que o evangelho dEle é agradável para você, se encaixa em você, te agrada, te realiza. Você percebeu que aonde mais se prega a palavra, menos se ouve glória a Deus? Já percebeu isso, né? Que aonde mais o Senhor está presente nesse século, eu tenho visto isso. Parece que as pessoas se sentem mais desacatadas e expostas, desafiadas por Ele estar falando. Eu não estou pregando nada do que te desmotiva aqui, estou te pregando coisas que são baseadas em orientações que levam um homem a um cumprimento de fé, que levam um homem a um ganho com Deus concreto. E o concreto aqui hoje com Cristo, nessa igreja aqui, é saber aonde estão esses depósitos que Ele vai confiar, baseado no Espírito Santo, de graças e salvação intermináveis que Ele faz. Aonde estão os crentes aqui hoje?
as vítimas desse poder, dessa autoridade, para realizar coisas no céu, na terra e debaixo da terra, que o Senhor diz sossegado para eles. O que vocês ligarem aqui na terra, está ligado no céu, e se vocês desligarem aqui, está desligado lá também. Gente que o Senhor confia, que dá a eles a autoridade, porque sabe que eles são nascidos de Deus, filhos de Deus, porque tem a marca do sangue de Cristo. Aonde estão os crentes aqui? Que quando a gente orar vão ser alvos do Espírito Santo, vão ser cheios para saírem daqui desse culto hoje, renovados, repletos, descontraídos, totalmente cheios da fé, passando barreiras, paredes, passando por cima daquilo que os impedem, tendo força para orar, para buscar, para clamar, para estar dentro da igreja, aonde Deus fala, levantando uma igreja dentro de si mesmo, levantando uma igreja dentro do seu lar, botando dentro da sua sala, pessoas que precisam ouvir a palavra, gente determinada para realizar as coisas de Deus, gente determinada para realizar as coisas que Deus prometeu, gente determinada a cumprir as coisas que o Senhor, Ele mesmo nos certificou. Aonde estão esses crentes aqui? Vestidos e revestidos de uma veste limpa, que é o carimbo para a eternidade. Você não sabe dizer, mas a Bíblia sabe. E infelizmente, a figura de Cristo foi substituída por homens. E hoje o movimento evangélico não vive da autoridade de Deus, ele vive da autoridade da instituição. A extrema unção é de homens, não é de Cristo. E eu repudio e abomino, porque para mim, ninguém renasce de uma condição deplorável porque a igreja orou, porque a igreja clamou. Eu via a minha esposa testemunhando sobre a minha filha pequena aqui. Eu recebi aquela notícia na sexta-feira, da enfermidade dela e tudo mais. No sábado nós fomos para o hospital fez os exames, e ficou constatado um distúrbio no rim dela, que ela já teve problemas com isso. A primeira sensação daquela criança foi exatamente de já começar a enxergar e ver que ela ia voltar para o hospital, como ela ficou hospitalizada 10 dias, levando picadas. Para você ver que pastor também passa provação. E nós ali em casa já começamos a ver a Esther lá como cobaia de experiências para aqueles bandidos de vental branco, cujo símbolo é uma serpente envolvida numa espada. Não precisa falar mais nada. À noite, quando nós chegamos 10 da noite em casa, eu disse para a Alessandra assim: você vai no hospital amanhã cedo e eu vou para a igreja, que nós tínhamos propósito hoje aqui. Eu vim daquele jeito que você pode imaginar, preocupado. Mas ontem à noite, quando eu cheguei na minha casa, nós nos colocamos dentro do quarto. Nós vamos orar aqui. Eu botei a mão em cima da cabeça da Esther e comecei a clamar, a orar, a pedir, a suplicar, a repreender as forças do mal também, porque o diabo tem que saber que tem crente aqui nessa terra. A pedir, e nós oramos, eu percebia que a Esther ela não reagia muito, porque ela estava triste, derrubada, e o pastor mandando o capeta para o lugar dele, colocando Jesus no seu devido e glorioso lugar. Eu escutei meu Senhor dizer assim para minha filha: fala para ela não se preocupar, para ela descansar. Acabei minha oração, falei assim: Esther, entrega a tua vida para Jesus, conserta a tua vida. Você sabe que tem algumas coisas que você tem que consertar, não sabe? Demorou um pouquinho e falou que sabe. Eu falei assim: entrega a tua vida, mas o Senhor mandou dizer para você descansar teu coração, para você ficar em paz, porque Ele está no controle dessa situação. Eu estava aqui na igreja ensaiando com os irmãos o louvor, daí a minha esposa me liga e fala o que ela falou hoje para vocês aqui no culto, nesse culto de hoje. A médica achou que foi um erro de exame, mas nós sabemos que foi Deus que operou.
Nós cremos que foi o Senhor por porque nós pedimos. Nós oramos. Não queremos, não aceitamos, porque sabemos que o Senhor morreu para que isso não acontecesse. E se acontecer, Senhor, que seja da tua vontade. Mas se não for da tua vontade, meu Senhor, tira isso agora dela. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque se nós não tivermos isso da parte de Deus, não sobreviveremos. Não vamos sobreviver. Não vamos conseguir viver essa fé. Por isso ele sabe que uma igreja salva é uma igreja que Deus fala. Uma igreja salva é uma igreja cujo Senhor Jesus tem acesso sobre ela. Uma igreja que Deus fala, que o Senhor opera. É uma igreja que tem o reino de Deus com as portas abertas para ela orar em qualquer horário que ela quiser orar. Mas são crentes. São pessoas cujo a sua concepção de vida é Cristo. São feitas de um material celestial, por mais que ainda tenha parte humana, corrupta, guerreando com a sua alma e seu espírito. É um povo desprendido dos embaraços, dos compromissos iníquos e deploráveis deste mundo. Gente doada ao serviço de Cristo, gente doada a estar com Ele em comunhão de espírito todo dia. Gente que pode e crê que vai dobrar o joelho no chão e Deus vai ouvir, vai dobrar o joelho no chão e o Senhor vai escutar, vai dobrar o joelho no chão, vai clamar e o Espírito Santo vai falar, Deus vai revelar. Chama o bispo, chama o apóstolo, chama o profeta fulano de tal. Esta igreja não precisa do bispo, nem do apóstolo, nem do profeta. Este irmão aí mesmo chegou em casa e tomou a direção e a frente de clamar e orar e buscar e invocar o nome do Senhor Jesus na sua casa, porque ele sabe que ele está pelejando por uma doutrina verdadeira para usufruir desta vida com Cristo. O ímpio fala, mas por que tanto fanatismo em se adaptar, em querer ser fiel, legítimo, santo, consagrado? Eles não entenderam ainda, né? Porque Deus não fala com qualquer um e por intermédio de qualquer um. É só isso. Mateus 13:15. A igreja leu o texto de João. Você vai ler Mateus 13:15 agora. Em voz alta, viu, irmão? Você que não almoçou hoje, não tomou café hoje, se estiver faltando pãozinho lá, amém? Vem aqui, no final do culto, nós temos aqui. Para ver se você vem sangue na cara, você está meio morto. Vai ler a Bíblia. Que isso, rapaz? Lê aí o texto. A chave da autoridade de Cristo está baseada em quem é crente e ouve o Evangelho, amém? Amém. Mas é tirada daqueles que não querem se converter e se arrepender e serem crentes. Está claro para você? Está claro ou não? Amém. Uma coisa interessante, o Senhor não dá alternativas. Ou é a fé, ou é isso, ou não é nada. Manda lá um obreiro para ajudar ele. Nunca mandou. Os sinais estão ali. É só decidir. A fé é uma coisa individual, íntima. E o Senhor requer de todos nós. Mas basta ele saber que ele está pregando e falando para um povo que não está concordando e não está crendo, que o reino se fecha para eles. Ô pastor, ora aí para ver se as coisas melhoram. De novo eu estou falando isso, está chato? Ora aí, pastor. Ô igreja, ora por mim. Amém. Ora mesmo. Mas eu sei. A missionária sabe.
minha família sabe que se nós não estivermos adequados a essas exigências, de sermos crentes e fiéis ao Evangelho e ao nome de Jesus Cristo, de nada vale a intercessão e oração de todos vocês aqui. Está ciente disso, irmão? Poxa, 7 anos, 8 anos e 10 anos de caminhada de igreja e você não está vivendo isso? E vê o pastor entrando por aquela portinha linda, maravilhosa de Magnum. Deixa eu ver. Pastor, eu entro aqui. Está indo embora a minha esperança, a minha vitória. Calma, filho. Irmão José era a pessoa que era B.O. Está indo embora a minha felicidade. Apesar que eu não estou com essa bola toda não. Mas temos aí que entra na porta, fica todo mundo assim. Queria tanto falar com ele. Queria tanto pegar na sua bata. Queria tanto puxar a sua calça. Arrancar um lenço do seu bolso. Né? Só falta falar isso. Dar um beijo nele para ver se passa alguma coisa. Não é? O reino está fechado para você. Porque você não se encaixa na descrição do crente que Deus quer que você seja. O reino está de portas fechadas para a tua vida porque você não dá a mínima para aquilo que Ele te pede para viver. E venho hoje aqui nessa igreja para que eu abra Ele por você. Eu não estou dando conta nem da minha vida. Como já te disse, aqui a minha filha ontem estava no hospital. E nós tivemos que dar um jeito lá. Não foi de acender umas velas, mas de ter um pouquinho de coração crente, cristão, para se reunir lá, minha gente, vamos orar, vamos clamar. Aos olhos humanos é uma coisa, mas para Deus tudo é possível. Vamos clamar, vamos orar, e eu creio que o Senhor vai dar uma solução para nós. E foi o que aconteceu. Não é bom você contar uma vitória? Não é bom você falar de uma coisa que Deus operou na tua vida? Não tem coisa mais gostosa do que essa, você chegar para a igreja e dizer: meus amados, eu orei, Deus falou, eu orei, o Senhor me deu, Ele me honrou, Ele é fiel. Mas essa parte ninguém quer ouvir, poucos querem. De que o reino só abre as portas para saber o que está acontecendo com quem é crente lá embaixo. Aleluia, Senhor. Eu estou acabando já, irmãos. Daí lá, Atos capítulo 8, verso 19 e verso 20. Nós temos lá a ideia e a performance de um homem chamado Simão, que tenta comprar essa autoridade e esse poder que estava na igreja com dinheiro, grana, dólar. Para você entender melhor. Chegou para o Pedrão, gente fina, né? Crente. Falou: apóstolo, estou encantado de ver vocês realizarem coisas aqui no meio desse povo, pelo poder de Deus. E até por esses interesses se batizou e se enfiou no meio dos crentes e se fez de crente. Mas esperou uma oportunidade para chegar lá para Pedro e falar: ó, quanto é esse poder que eu quero comprar? Lê o versículo 20 e vê a resposta de Pedro. Se fosse nos dias de hoje, já tinha preço. Mas para Pedro, o dinheiro que ele queria oferecer era para a condenação dele. Por quê? Porque o poder de Deus não se compra com nada, nem com dinheiro, nem com moeda, e nem com sacrifícios. O poder de Deus é um estado de transferência para quem é crente em Jesus. Ponto final, bota aí. A autoridade, o poder, é um privilégio que só pode ser vivido por quem é crente, pois é penhorado pelo Senhor. Isso é dispensado para quem Ele quer. Olha que Pedro nem fez aquela coisa. Recebe, toma, leva. Joga o sapato, joga o terno,
Pedro deixou claro para ele o quê? Que ele tinha que buscar a parcela dele com Cristo, com a fé. Porque a igreja não queria dinheiro, e o céu também não. Gente que dá dinheiro na igreja dá para suster a obra para um outro propósito. Para ela ser missionária e se manter. Mas para ganhar coisa do céu, ai Jesus, põe a tua mão nesse povo aí. Senhor, eu banquei a igreja 10 anos. Você quer ver um inferno pior? Bota esse cara na reta que ele vai. Eu banquei a igreja. Entendeu? Para agora estar insatisfeito com as coisas que ele não recebeu. Certo? Por isso que nós temos uma salinha apertada, estreita, porque quando a gente bota esses caras, a gente faz limão. Quando eles começam com essa conversinha furada, como se a igreja tivesse sido um banco esses anos que ele ficou aqui de investimento, que ele quer retorno. Ele quer retorno. Retorno. Entendeu? Nós já pegamos o cara lá e fazemos mandioca com ele. Ah, é? Então pera lá que nós vamos ter uma conversa reta aqui, filho. Desde quando nós pedimos dinheiro aqui para ficar comprando bênção no céu? Desde quando nós pedimos dinheiro aqui para você receber bênção com Cristo? Semeia no amor aí, filho. Semeia no amor aí, lindão. Que o poder de Deus e as promessas lá do alto você não compra não com dinheiro, tá? Você não vai comprar com finança não, é com o coração, é com a fé. É com a tua obediência ao teu Senhor. Por isso que a hora que ele vê lá o diabo cair, ele fala, eu não estou preparado. Chama o presbítero para ungir com óleo. E o diabo lá, né? Vamos dar um café forte para ele e uma volta em São Paulo que sai. Bota o cara no porta-mala, dá uma reta daquelas de 200 km por hora, para dar um medo e o diabo sair. Entendeu? Porque eu não posso pôr a mão nesse bicho bravo aí, porque vai pegar em mim, não estou preparado. Filho, o crente não liga para um 90 não. A igreja não tem um 90. A igreja tem joelho para dobrar, boca para clamar, boca para invocar. Ô irmão, se está com problema familiar, não chama o pastor não, estende a tua mão lá, que o céu ouve o crente. Vai, bota a tua mão lá, começa a clamar, invocar, que você vai ver as portas até abrir sozinha. E o diabo falando, estou fora, estou saindo, hein? Tchau, hein? Ô pastor, eu quero dar uma oportunidade para o senhor lá na minha casa. Você já entendeu qual foi a minha resposta, né? Se for para mim almoçar, vou ter o maior prazer, mas para orar, para ungir porta, para ficar orando por porta, apesar que eu já fiz um pouco disso lá atrás, me arrependo profundamente. Entendeu? Eu ia quase abrir uma marcenaria aí, graças ao Senhor, que Deus me tirou antes e me livrou, entendeu? Dessa tentação de achar que o diabo está lá estampado na porta. Entendeu? Porque fecharam a porta, ele pá! Vem pastor, porque o diabo está esculpido na minha porta. Não, está esculpido na minha cara e na tua, dois otários. Não, minha gente, crente é crente. Fiel é fiel. Onde ele entra, a igreja está com ele. Onde ele entra, o reino está aberto para saber o que está acontecendo com ele. Aonde ele está, Deus manda anjo ali no caminho dele para avisar ele alguma coisa. É toda hora, é todo instante. Sabe por que não tem obstrução de comunicação entre o Cristo e a igreja fiel? Não tem impedimento e barreira para isso. Amém ou não? Amém. Mas tem para você porque você está querendo pegar outro caminho. Está aí, filho. É isso aqui também, ó. Texto de Atos, capítulo 19, verso 3 ao verso 16. Oh, meu Senhor. Lê só o primeiro versículo aí, irmão. Daí é o problema de gente querer imitar. Crente orar. Crente expulsar. É aqueles que entram na igreja e aprendem até a falar em língua estranha de tanto que ouviu. Né? Você fala é batizado, não é? Isso aí não é. Fala um nome de escola de inglês aí. Wizard. É isso? É? Então ele foi no Wizard e aprendeu Shagalagalagalai. Subilai, lubilai, lubilai. Começou pelo aleluia. O pastor fala para ele assim: mistura aleluia e glória a Deus que vira língua estranha. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco ele está vendo. Começou a falar em língua estranha. É assim, não é? É tipo que você vai ver aí. É gente querendo imitar. Olha o que a imitação dá aí. Lê o texto.
amém, conjuro-te que saia em nome de Paulo e em nome de Jesus. Quem fez isso? As principais autoridades de Israel. Viram eles expulsando, exorcizando o demônio, imaginou o sacerdote, gente, vamos levar esse movimento para a sinagoga, que sinagoga vai encher. Foram querer imitar. Satanás sai em nome de Paulo e em nome de Jesus. O diabo olhou para eles, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês não. Qual foi o desfecho da imitação? O diabo batendo neles. Vai, bota um cara que não é crente para desenvolver tarefas e propósitos que só compete ao crente, para você ver o que vai dar. Por isso que eles não querem fazer e querem que outros façam por eles, é terceirização. Por isso que eles querem as autoridades, para desenvolver propósitos espirituais para eles, porque eles sabem que eles não são crentes. Lá no fundo eles sabem que eles não são. Sabe que vão tomar uma coça do diabo, se disser, né, para a endemoniada, saia! Né? Quem assistiu aqui o exorcismo? Ela vai olhar assim, babando, para você, aqueles olhos estalados, cheio de veias vermelhas. Conheço Paulo, conheço Jesus, mas você eu não conheço. E vai arrancar tuas calças e ainda vai te dar uma surra. Vai ganhar um olho roxo do diabo. O que a palavra de Deus está dizendo é que teve gente que procurou exercer a imitação do poder de Deus e não conseguiu. Porque a autoridade do Senhor só compete para aquele que é dele. Então o poder de Deus, a autoridade dele não pode ser exercida por qualquer um e de qualquer forma. E essa é a nossa parte. A autoridade de Deus não pode ser exercida sobre quem é tímido. Texto de Marcos 4:40. Lê só o versículo aí. Você tem problema com a timidez, irmão? Hã? Eu não vou falar diante do público porque eu não estou acostumado. Hã? Irmão, vai pregar a palavra. Sabe, eu tenho problemas, eu sou retraído. Para mim isso é problema de estomacal. Aqui para a fé é estomacal. Está retraído? Nós vamos te dar um laxante, você vai ficar bem, rapaz. Eu tenho problemas com dicção. Tenho problema de falar em público, meu linguajar não é adequado, ele não é fluente. Lê o texto. Amém? Amém. Mas está diante de uma situação desafiadora, seja qual seja essa situação. Crente que é crente toma o posicionamento, isso não é pecado, ele exerce a posição. Ele é a posição de Cristo entre os homens, a igreja é a representação de Cristo entre os homens. Eu não estou falando de placa aqui, tá? A fé está aqui, irmãos. Os crentes estão aqui. Ou seja, é uma tempestade aí, Senhor. Então, filho, levanta a mão para o céu, começa a orar e crer. Mas só tem um. E desde quando Deus precisa de 30 para fazer o que Ele quer? Levanta a mão aí. Se o teu Senhor orou para acalmar a tempestade, para acalmar e fazer sarar ou então melhorar alguma situação extrema, entre ele e o que ele discipulava, não pode fazer o mesmo hoje aqui? Ou então, Pedro vem, começa a andar sobre as águas. De repente, plá, afunda. De repente, afunda. Mateus 14, 30, 31. Vai. Mateus 14, 30, 31. Lê em voz alta, Pedrão. Vai.
Afundou por quê? Porque duvidou. Afundou por quê? É aqueles crentes. E esse ainda começou a andar um pouquinho. Eu nunca andei em cima das águas. Já andou? Mas já vi em situações assim, desse tipo. Eu não sou ninguém. Eu não estou preparado. Eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai dar. Medroso. Tímido. O Senhor até pegou na mão desse cara aí, levantou ele, mas olhou no olho dele e falou que para ele, homem de pequena fé. Ele estava indo em direção ao seu Senhor, não para o shopping. Ele estava caminhando lá para cumprimentar o seu Senhor, era um propósito que o Senhor queria que realizasse, para marcar a igreja. E Pedro afundou no meio desse caminho, porque ele não se achou digno de andar sobre as águas, porque ele se achou despreparado para andar sobre as águas. Eu digo para você por que ele afundou. A ausência de fé no sentido de que ele achava que aquilo não era verdadeiro, não era real. Ele pensava que ele estava tendo alucinação e caiu. Ninguém impediu. E toda vez que o Senhor entra num culto como esse aqui e se depara com a timidez, com o medo desse desenvolvimento de fé, não agrada a Ele. E porque não agrada a Ele, nós perdemos com isso. Irmãos, Deus tem propósito para desenvolver na tua vida, que estão sendo impedidos porque você é duro e distante demais. Porque você não quer atingir esse posicionamento com Cristo que está sendo pregado para você hoje aqui. Não quer dar a paga do que está sendo doutrinado aqui. Investir. Se arrebenta, mas investe. Porque o Senhor precisa desses elementos que estão sendo pregados aqui hoje, para dar a você o que você não tem e só o reino de Deus tem. E há pessoas aqui que já estão com tendências a uma incredulidade, a uma falta e ausência de crença em Jesus, por não conseguir realizar os propósitos de Cristo na sua vida, porque não quer alcançar esse padrão que Deus está tratando hoje aqui, sair do qualquer, daquele que quer tudo do jeito que quer, para ser um crente. Segundo o texto também, de Mateus 17:16, e versículo 17. Lê só o primeiro, por favor. Pode ler. Amém? Incredulidade, ausência de confiança. Chegou um pai de uma criança que tinha possessões, jogou a criança na frente do Senhor pedindo para que ele o ajudasse, e disse: teus discípulos oraram e o meu filho não foi curado. O Senhor olhou para eles e falou a mesma coisa para eles. Homens de pouca fé, geração incrédula, até quando eu estarei no meio de vós? Até quando vou suportar entrar dentro, por exemplo, da igreja Cenáculo da Fé e se deparar aqui com frustrações e decepções relacionadas à cruz, por gente que não quer ser crente, que passaram a questionar a fé e os princípios básicos dela, a fidelidade de Deus e o seu poder realizador, para dizer que agora ele não é competente para fazer o que ele promete, fiel para cumprir o que ele sempre prometeu, ainda mais pelo seu filho agora. O céu não admite esse tipo de pensamento. Ele abomina qualquer um que ponha em dúvida aquilo que ele é capaz de fazer, ou pode fazer.
porque Ele sabe que Ele pode. Mas volta o teu olhar para aquele outro lado, de pessoas que vêm em busca de invocar o poder de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, mas não são crentes, não são convertidos, não são redimidos, não são pessoas purificadas e trabalhadas pela vontade do Senhor. São aventureiros, são simpatizantes. Como Deus poderá dar a esses homens experiências marcantes, respostas, intervenções, socorro, salvação de todo tipo, se eles não estão crentes em Jesus e firmes no caminho do Evangelho? É um povo que só vem por momentos, não vem por Ele. Então são falências requeridas, feridas abertas, gente que nunca vai vingar em igreja nenhuma, gente que não vai ser nada de Cristo nessa vida, são galhos secos, árvores infrutíferas, só tem folha verde, só aparentam, mas são podres, vazios, mortos por dentro, porque não cultivam, não semeiam, não vivem uma vida vinculada a Cristo, e por isso estão à procura de homens que prestem esse serviço, que os representem na fé, na oração, na intercessão, porque eles não são capazes de criar uma vida com Cristo. Precisam de papas, de vigários, de bispos e apóstolos para os representar no reino de Deus. Mas quanto a estes aqui, que enfrentaram o discipulado, o aprendizado com Cristo, era para que eles aprimorassem, aperfeiçoassem essa fé, para que quando o Senhor subisse para o alto e se ausentasse deles e da igreja, eles pudessem dar sequência às obras que o Senhor realizou. E o mundo dissesse: nós matamos o Senhor deles, o crucificamos. E como se explica que as obras dele ainda se mantêm viva entre os homens e na sua consciência, se ele está morto? E mal sabiam eles que aquele poder estava sobre a igreja, e aqueles homens estavam dotados de uma competência, de uma natureza que não era da terra, porque o propósito de Deus era fazer com que a igreja continuasse essa obra, que o nome do Senhor Jesus fosse divulgado, que o plano da salvação fosse disseminado na terra, que os homens fossem batizados em nome de Jesus Cristo, no Pai, no Filho e do Espírito Santo, como você quiser, e fossem cheios do Espírito Santo, e viesse uma linhagem a partir da cruz, cujos homens que congregam nessa igreja que o Senhor é pastor, não são tímidos, não têm medo de desenvolver tarefas para Deus, não são covardes e incrédulos, e não buscam o reino do céu com o poder da terra e com o dinheiro, porque são crentes, são convertidos, são homens que amam a Cristo, que sabem que o reino do céu está aberto para eles, quando eles precisarem, em qualquer hora, porque o Senhor mesmo deles disse a eles: estou convosco até o dia da consumação. E hoje, eles sabem do que eu estou pregando aqui. E todo dia eles têm uma coisa para falar, para contar, para testemunhar, por menor que seja. Pode ser desprezível para o mundo, mas para ele que viveu isso, é glorioso. Saber que Deus está sendo glorificado até no talher que nós pegamos para comer e se alimentar naquele prato. Que o patrão olhou para a cara do crente e falou para ele: vou te mandar embora porque eu odeio você e o teu Senhor. E ele está até hoje lá trabalhando. E cada bife que ele põe, e olha quando tem, mas põe na boca,
Ele diz: Senhor, obrigado, Senhor, porque eu estava desempregado, o Senhor me deu um emprego. Eu estava desempregado e ganhei um emprego que nem não recebe gente como eu. Alcancei graças, alcancei bênçãos, alcancei virtudes, alcancei tua sabedoria, fui repleto do teu Espírito, Senhor. Até nos piores dias da minha vida o Senhor falou comigo, cuidou de mim, falou comigo e me revelou, me disciplinou. Falou no meu coração e na minha alma. No deserto eu fui alimentado pelas tuas mãos. Bebi da tua água, comi do teu pão. O Senhor iluminou meu caminho à noite e me deu a tua nuvem de dia. O Senhor vem cuidando da minha vida como um filho, pegando nas suas mãos e tratando dos meus problemas como se eles fossem os teus problemas. E a igreja começa a viver uma experiência com Cristo, de maneira interminável, infinita, que quem está lá fora não entende. E quando vê alguma coisa, fala que é problema da máquina, do exame, que a máquina errou. Mas nós sabemos que a mão dele desceu para honrar aqueles que confiam nele, para honrar aqueles que têm se purificado no seu sangue, para dar a esse povo sinais, prodígios, maravilhas, bênçãos, que não é para qualquer um beber, nem comer disso, nem viver isso. Hoje, o sentimento do Senhor em relação a essa igreja é que quem está do outro lado de lá passe para a margem de cá. Porque tem muitos que estão ouvindo essa pregação hoje aqui, que nem crentes são. Nem crente você é! É batizado, mas não é crente. E o Senhor te manda vir para o lado de cá. Porque é esse que você divide aí. Experiências, não creem, não confiam nesta obra que foi pregada hoje aqui. E como já dizia João Batista, para quem estava do outro lado de lá, deixa de ter por pai Abraão, e se arrepende do teu pecado, se converta para que Deus te dê a salvação. Porque as portas do reino querem se abrir para você. E o reino de Deus precisa saber se você quer ser crente ou não. Está preparado para esse desafio, filho? Vamos ver Deus operar. Vamos ver o Senhor se manifestar aí, nessa cinza, nessa morte, nessa desilusão, nessa decepção. Estou com vontade de largar Jesus. Estou com vontade de abandonar. Vai para a praia? Vai pegar uma rede? Toma cuidado, hein? Tem ondas grandes por lá. Quer largar? Quer abandonar? Porque não sabe quem que você está desprezando. Se soubesse, nem pensaria isso. Nem pensaria nessa hipótese. Viver longe dele. Para nós crentes é a morte. Senhor, o Senhor é toda autoridade no céu e na terra, até debaixo da terra. E nós cremos, Senhor, que a tua igreja está seguindo os teus passos agora. E ela anda e caminha para que os teus sinais sigam aqueles que te receberam. E como já dizia Pedro na primeira conversão: arrependei-vos e vos convertei-vos do mau caminho, e sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para serem cheios do Espírito Santo de Deus. Naracaporia serregestéria manderovio sorúvia. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.